porque yo soy tu veneno. Olá pessoal, eu sou a Vânia e esse é o canal Anjinho de Blush. Sejam bem-vindos, acomodem-se em alguma nuvem e sintam-se em casa. No vídeo de hoje, uma maquiagem inspirada na maquiagem que a diva poderosa, maravilhosa Anitta usou no clipe da música Veneno, que foi lançada ontem no YouTube e já tem quase 10 milhões de acessos. É um sucesso, então só assistir. Eu comecei preparando a pele com um primer, né, para receber a maquiagem, e para escurecer o tom da pele eu usei o corretivo da Ruby Rose, da paleta de corretivos da Ruby Rose, e fui aplicando com esse pincel Kabuki de aplicar sombra, porque se eu usasse as minhas bases eu ia ficar muito pálida, né? E não era a ideia dessa maquiagem, já que a iluminação a iluminação do clipe é bem quente, né? E então eu resolvi escurecer um pouco o tom da pele. Depois eu começo a corrigir as sobrancelhas passando primeiro o lápis para as sobrancelhas da Playboy. Depois eu esfumo com esse pincel. E depois eu achei que ficou muito claro, eu passei um lápis preto por cima para começar a escurecer mais. E vim aplicando a sombra preta, corrigindo as sobrancelhas com esse pincel chanfrado. Depois eu esfumo mais um pouco. Para acertar o desenho da sobrancelha, eu usei o mesmo corretivo que eu usei para escurecer o tom da pele e usei o pincel língua de gato. Para selar tudo, eu usei o pó translúcido, para não interferir na cor do corretivo que eu passei. Agora eu faço o contorno do rosto, usando a paleta de contornos da Ruby Rose, e fui aplicando com esse pincel meio chanfrado, fazendo os contornos abaixo da bochecha, marcando a parte de baixo e na testa. E marquei também essa parte aí do colo para devolver as sombras, né, para essa área. Agora eu faço o contorno do nariz e eu usei o mesmo contorno e fui afinando o nariz para deixar ele mais fininho e fazer um pouco o formato do nariz da Anitta. Fui passando nas laterais e depois eu fiz um tracinho aí na pontinha para ficar mais arrebitado. Agora a maquiagem dos olhos, ela tem um pouco de rosa, eu acho, um pouco de roxo. Eu achei, no caso, né? Um pouco de vinho. Então eu resolvi passar primeiro esse batom da Ruby Rose, que é roxo. E depois eu venho esfumando ele com um pincel de esfumar, seguindo, esfumando a partir da borda dele, fazendo um movimento de vai e vem e de bolinha, até que esse batom suba e vire uma sombra mais clarinha na pálpebra fixa. Eu aplico ele só na pálpebra móvel e depois eu vou subindo ele com o pincel de esfumar. Só que eu achei que a cor ficou muito clara e, como vocês podem ver, é mais intensa a cor, especialmente na pálpebra móvel. Então eu resolvi passar um pouco de vermelho. Aí eu passei o batom vermelho também da Ruby Rose. Passei na pálpebra móvel e fui esfumando com o pincel de esfumar a partir do côncavo e fui subindo um pouco para escurecer essa pálpebra, para deixar o tom mais intenso e vermelho. Essa maquiagem é bem fácil no final das contas. Se você tiver uma sombra cremosa, mais do tom que ela usou, é melhor. Depois eu corrigi essa parte do finalzinho com o mesmo corretivo que eu usei para escurecer a pele. E com o pincel língua de gato. Depois eu passo lápis preto na linha d'água, bastante lápis preto,
borrando rente aos cílios inferiores, para deixar o olhar bem expressivo, que é assim que tá na maquiagem dela. Agora a gente vê que ela não tem delineado, essa maquiagem não parece ter delineado. Parece ser só o lápis preto rente aos cílios superiores, e eu fiz dessa forma, então passei bastante lápis preto rente aos cílios superiores, fazendo como se fosse um delineado. Depois eu acerto o cantinho aí. E depois eu vim selando esse lápis preto que a gente passou rente aos cílios inferiores com sombra preta e um pincelzinho de esfumar de mais precisão. Fiz a mesma coisa nos cílios superiores. Fui selando ele com a sombra preta. E depois eu começo a esfumar essa bordinha desse lápis, porque na maquiagem dela ele tá um pouco esfumado. Depois eu apliquei um pouco de sombra 3D vermelha por cima dos batons que a gente passou, né? Pra ficar mais cintilante, digamos assim. Já que quando seca o batom ele fica muito mate, né? Depois eu apliquei a mesma sombra 3D abaixo do lápis preto que a gente aplicou no rente aos cílios inferiores, juntando com a parte de cima. Depois eu passo máscara para cílios nos cílios inferiores e superiores, e eu resolvi escurecer um pouco as sobrancelhas, que eu achei que ainda estava fraco, e fui passando sombra preta usando o pincel chanfrado, e da metade para o final, e depois na parte da frente, no comecinho dela, eu passo só o pincel mais sujinho só. Depois eu aplico cílios postiços, né? Essa maquiagem pede isso, ela tá com cílios enormes no clipe. E eu usei um que é fininho, mas eu juntei dois para eles ficarem mais grossinhos e mais volumosos. Depois eu venho passando um iluminador. Apliquei bastante iluminador dessa vez, porque a maquiagem dela tá bem iluminada, né? E fui aplicando nesses pontos do rosto. Depois eu acertei aí do nariz, que tinha passado muito, e apliquei nessa parte de cima aí dos lábios também. Depois eu passei um pouco de pó compacto, onde naquela área abaixo dos olhos, das olheiras, para selar melhor essa área. Reforço o contorno. E agora para os lábios, eu contornei os lábios mais fora do desenho natural dos meus lábios, para eu deixar os lábios mais carnudos. E apliquei esse batom da Ruby Rose Nude, que ele é muito bom, comprei ele, é a primeira vez que eu uso. E depois eu vim acertando, reforçando esse desenho dos lábios, pegando um pincel chanfrado e passando no batom e passando nos lábios, para reforçar esse desenho. Depois eu apliquei gloss, bastante gloss, que dá pra ver que ela tá com bastante gloss no vídeo, né, na maquiagem, ou algum batom que é mais que tem esse brilho a mais. Então apliquei gloss. E a boca é um pouco cor de boca mesmo, nude. Depois eu reforcei essa iluminação nos lábios, na parte de cima, e passei um pouco de contorno na parte de baixo, para deixar os lábios bem volumosos. E foi assim que ficou no final, a minha versão da Anitta no clipe Veneno. Com certeza nunca estive tão bronzeada na minha vida. Espero muito que vocês tenham gostado. Me sigam no Instagram, porque eu vou deixar lá algumas fotos dessa maquiagem. Eu vou deixar o link no box de descrição do vídeo. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Que a força esteja sempre com vocês. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.